Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Mais Brasília. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Tenho certeza que você que está acompanhando a Rede Gênesis não vai desgrudar nem um minuto. É o seguinte, gente, vamos falar sobre circulação, prevenção, tecnologia e também sobre a vida de quem dedica o dia a dia a cuidar dos nossos vasos sanguíneos. O nosso convidado de hoje é o Dr. Eric Oliveira, médico especialista em cirurgia vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, com ampla experiência no tratamento de varizes, doenças arteriais e no uso de tecnologias minimamente evasivas. Além de um médico, ele é um grande comunicador da saúde, presença marcante nas redes sociais. Dr. Eric, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mais Brasília. Bom, Douglas, eu que agradeço o convite de estar aqui no podcast Mais Brasília, de poder compartilhar esse momento, de ter essa troca de informações. E é um prazer estar aqui e vamos para o nosso bate-papo. Que legal. A gente estava comentando aqui, você é de Goiânia, formou no Pará e veio para Brasília. Conta como é que foi essa trajetória. É uma história bonita. Eu nasci em Goiânia, fiquei lá 17 anos, saí de Goiânia para cursar o curso de medicina na Universidade Federal do Pará. E aí, com isso, eu morei 6 anos em Belém. Após a graduação, tinha que fazer uma especialização. Fiz prova em Goiânia, Rio e Brasília. Passei nas 3 cidades, mas optei por Brasília. Eu queria sair um pouco da zona de conforto, não queria mais voltar para o Goiânia. E aí eu fiz minha primeira especialização em cirurgia geral, no Hospital Regional de Ceilândia. Logo em seguida, eu fiz minha segunda especialização em angiologia e cirurgia vascular no hospital de base. E acaba que você vai se enraizando, né? O Brasília é uma cidade muito atrativa. Eu conheci minha esposa e constituí família e já estou aqui há 24 anos. Então, eu tenho mais tempo de Brasília do que de Belém ou de Goiânia. De Goiânia, né? E gosto muito da cidade, amo a cidade, curto muito aqui. Por que você escolheu essa área vascular de angiologia, essa área em específico? Essa é uma pergunta interessante que as pessoas eventualmente me questionam. Quando eu fiz medicina, particularmente eu não tinha ideia do que eu iria fazer. Geralmente, no decorrer do curso, que você vai vendo as disciplinas, você vai escolher aquela que você tem mais afinidade. Mas quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade, em Belém, a minha mãe teve trombose venosa profunda, em Goiânia. E aí, à distância, né, não podendo, teoricamente, interromper o semestre, ela fez o tratamento todo em Goiânia, só pude visitá-la nas férias, e despertou o interesse. Não, quando eu me formar, eu quero fazer angiologia e cirurgia vascular para cuidar de pacientes como a minha mãe, que eu não pude estar presente, porque eu era um estudante ainda, poder ajudar as pessoas nas doenças vasculares, e a trombose é uma delas. Que interessante, doutor. Quais as principais doenças assim vasculares que acometem as pessoas aqui, principalmente o brasileiro? Bem, as principais doenças vasculares são as doenças vasculares, para poder o público entender, ela é dividida em 3 categorias. Sim. Que nós temos 3 vasos sanguíneos. Nós temos as artérias, que é aquela que leva o sangue do coração para as extremidades. Geralmente as artérias é aquela que, quando você palpa, tem aquela pulsação. É quando você mede a sua pressão arterial. Então, quando acomete as artérias, você tem as doenças arteriais. As doenças arteriais mais prevalentes é o aneurisma, que é uma dilatação anormal da artéria, ou aterosclerose, que é o entupimento das artérias, que pode chegar a um ponto até formar um trombo na artéria. Depois você tem as veias, que traz o sangue das extremidades para o coração. Aí as veias, então, são as doenças venosas. As doenças venosas são as mais comuns de todas. Principalmente a dilatação das veias, que são as varizes, ou o entupimento das veias, que é a trombose venosa. Tá? E também tem as doenças linfáticas. Os vasos linfáticos são vasos microscópicos, que é mais perceptível quando a pessoa fica com o pé e a perna muito inchado, que é um quadro que a gente chama de linfedema. Tá? Então, são doenças bem prevalentes no consultório. E também temos uma doença que é bem estudada, divulgada hoje, que é o lipedema, que é o acúmulo de gordura desproporcional, que acomete principalmente mulheres na região do quadril, se estende para as coxas. Então, essas são as doenças mais prevalentes. Primeiro, as doenças venosas, varizes, trombose. Depois, você tem o lipedema. E, por último, as doenças arteriais, aneurismas e aterosclerose.
Eu acredito que hoje as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, porque o que acontece? Quando a gente fala de, principalmente essa área vascular, atribui-se muito só especificamente às varizes. As pessoas, não, eu estou com uma varize aqui, não sei o quê, mas isso é muito mais amplo do que a gente pode imaginar, né? As pessoas hoje estão mais preocupadas quando surge uma coisa diferente na pele, estão mais observadoras quanto ao corpo? Com certeza. Hoje as pessoas procuram mais o atendimento médico, né? Elas têm uma preocupação de ter uma atuação de prevenção. E as doenças vasculares, quando você faz uma abordagem precoce, um tratamento precoce, você consegue evitar muitas complicações. Então, hoje, Brasília, existe uma conscientização de muitos movimentos de atividade física. Brasília dispõe de muitos parques, né, de muitos ambientes ao ar livre. Você vê as academias todas cheias, o pessoal praticando algum exercício físico. Isso é importante na prevenção de doenças vasculares, no controle do peso e também no tratamento e prevenção de várias outras doenças, como diabetes, hipertensão arterial, e também quadros emocionais e também quadros de ansiedade, depressão, que o exercício físico também ajuda muito em relação a isso. Tem a ver também esse? Tem a ver sim. Você fazer exercício físico é comprovado cientificamente que reduz a sua ansiedade, reduz a depressão e reduz a dependência de medicamentos para essas duas patologias. Quando a gente fala em doenças vasculares e tudo mais, a gente atribui muito a pessoas com a idade mais avançada. Mas não acomete só essas pessoas, não. Acomete jovens também, né? Perfeito a sua pergunta. As doenças vasculares, elas são divididas, conforme a gente falou. As doenças venosas, elas podem acontecer já na adolescência. Então, existe um fator genético. No caso, a doença mais prevalente venosa é varizes. Varizes tem várias causas, entre elas a genética, ou seja, vem geração dos pais, dos avós, pode surgir na adolescência, então tem esse fator genético. A trombose, em alguns casos, pode surgir também em pacientes adultos jovens, que ali às vezes tem um fator genético associado ao uso de anticoncepcional, né? E também você tem o lipedema. O lipedema, ele tem um fator genético, mas ele surge na primeira menstruação da mulher e vai se agravar nos ciclos hormonais. Então, quando a mulher tem uma gestação, quando começa a fazer o uso de contraceptivo oral, a doença ela acumula mais gordura no corpo da mulher. Você acredita, o que tornou-se mais popular? Por exemplo, há algum tempo atrás, esse problema de lipedema nas mulheres, acometia muitas mulheres, mas elas não tinham conhecimento e acabava passando, era atribuído a falta de cuidado com o corpo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Hoje em dia está mais comum e mais fácil de tratar também, né? O acesso à informação ajudou muitas pessoas que às vezes não tinham acesso à saúde, né? E confundia-se muito, essa gordura aqui é celulite, essa gordura aqui é obesidade, má alimentação, isso aqui é má alimentação, isso aqui é descuido. E na verdade já era lipedema, a doença já existia, só que a doença não era pouco divulgada, pouco estudada, poucos profissionais se interessavam. E o que é o lipedema, aproveitando, né, para a gente explicar melhor para o público que está nos assistindo. O lipedema é uma doença inflamatória crônica que acomete principalmente as mulheres, em 99% dos casos, tá? Onde você vai ter um acúmulo de gordura desproporcional, que acumula principalmente na região do quadril e coxa. Essa gordura, com o tempo, ela aumenta. Tá? Existem várias causas, entre elas fatores genéticos, conforme foi mencionado, pode vir da mãe, da avó, fatores hormonais, e aí tem relacionado à primeira menstruação, a gravidez, a menopausa, o uso de hormônios como contraceptivos, né? E fatores também alimentares, ou seja, aquela pessoa que às vezes tem uma dieta com alimentos que podem inflamar muito o corpo, e esses alimentos podem, no intestino, não ser totalmente absorvidos e gerar um acúmulo de gordura na mulher, nessas regiões onde tem essa predisposição, que é o quadril e coxa. E esse acúmulo de gordura vai causar o quê? Dor, fadiga, sensibilidade ao toque, surgimento de manchas roxas de forma espontânea, pode vir acompanhado de muita flacidez, a pessoa treina e não consegue definir a massa muscular, e também áreas de celulite que levam incômodo. Então, às vezes, a mulher quer colocar um
um biquíni, colocar uma roupa mais curta para ficar mais à vontade em casa ou para sair, e a flacidez, celulite, tendo esse incômodo. E sem contar que a dor, ela também, como é um processo inflamatório, está associada a inchaço. Esse paciente refere muita dor e muito inchaço. Então, incomoda muito a mulher. Não só o aspecto estético, mas também os sintomas. E como é uma doença inflamatória, ela está associada com outras doenças inflamatórias. Então, por exemplo, o paciente com lipedema pode ter inflamação da tireoide, então tem hipotireoidismo. Pode ter uma inflamação do intestino, então o intestino funciona de forma mais lenta, tem constipação intestinal, aí você tem as doenças inflamatórias intestinais. Você pode ter uma inflamação do seu sistema imunológico, esse paciente tem coceira com mais facilidade. Sim. Você tem inflamação nas articulações, principalmente devido ao acúmulo de gordura, então é mais comum você inflamar o quadril, o joelho. Então esse paciente está mais predisposto a ter um quadro de artrite, artrose, bursite, dentre outros quadros. E existe também uma correlação, porque a gordura vai crescer no espaço onde não tem, e isso ocorre em quê? Um aumento da circulação naquele tecido, na pele e abaixo da pele, que é o tecido subcutâneo, aumenta, então, o surgimento de varizes também. Então, você tem todas essas doenças associadas. E você observa também uma correlação, mas é uma correlação, não é 100% dos casos. O paciente com lipedema pode ter um quadro de sobrepeso ou obesidade. Mas deixar reforçado que o lipedema surge no paciente com peso normal, um paciente com sobrepeso e o paciente com obesidade. Não pode ser confundido lipedema com obesidade, o que foi feito no passado, que agora a gente já consegue esclarecer bem. Então é de suma importância que a mulher que esteja passando por esse problema resolva o quanto antes, porque pode desencadear uma série de outros problemas na saúde, né? É importante que a pessoa que tem esse desconforto estético, com dor e com inchaço, que vê essa gordura, procure um profissional especialista, que é o cirurgião vascular, para poder fazer essa orientação e lembrar que a doença precisa de um tratamento multidisciplinar. Não é só o médico, o cirurgião vascular, que vai fazer esse tratamento. Essa paciente precisa de um nutricionista para fazer uma dieta correta, precisa de um educador físico para ver qual tipo de exercício que ela pode fazer, um fisioterapeuta para fazer manobras de drenagem, de terapia, com fisioterapia, de reabilitação, precisa de um nutrólogo endocrinologista, porque se ela está acima do peso, precisa fazer o controle do peso, o cirurgião vascular, e nos casos mais avançados, quando tem indicação cirúrgica, também precisa do cirurgião plástico para fazer a abordagem cirúrgica. Então, trabalho em conjunto para que tenha o êxito no tratamento. É justamente isso que eu ia perguntar a respeito desse tratamento. Então, assim, não é só procurar um cirurgião vascular, não, é uma série de fatores, mas que é importante a gente deixar isso claro, que tem cura e que é importante que seja tratado. O cirurgião vascular ele vai fazer a abordagem inicial, geralmente o paciente vem com ele por conta da dor, do inchaço, e ele vai fazer essa orientação, né? Importante ressaltar que a doença ela é crônica, ela tem controle, né? Então, o controle é feito fazendo todos esses tratamentos. Sim. Importante, doutor. Agora sim, estava até comentando um pouco nos bastidores, as mulheres que procuram mais. Isso. Mas o homem também deve procurar, não é? Porque o homem tem essa cultura, né, de deixar para depois, está sentindo aquela dor na perna, mas eu estou cansado que eu fiquei em pé durante muito tempo. Mas não, é importante que o homem também procure um especialista, né? As doenças vasculares acometem tanto homens quanto mulheres. Estatisticamente, as mulheres elas têm um cuidado de prevenção maior do que os homens. Então, as mulheres elas não esperam a doença avançar. Ela está sempre ali fazendo uma consulta, fazendo um exame de check-up. Os homens, às vezes, eles têm uma resistência para ir no médico, em determinadas áreas, em determinadas especialidades, e às vezes, quando vai, a doença já está numa fase um pouquinho mais avançada. Mas é importante reforçar que essas doenças, varizes, trombose, pode acometer tanto homens quanto mulheres. Aneurisma, aterosclerose são as doenças arteriais, homem quanto mulheres. O lipedema é que acomete mais exclusivamente as mulheres. Tá? Não é importante a gente bater nessa tecla aí para ter uma mudança de cultura dos homens, né? Que você percebeu aquele volume a mais na perna, não deixa isso passar, não. Conversa com a mulher, que a mulher geralmente vai atrás, vai marcar para você, e é importante. Sempre eu falo assim, a mulher, ela percebe um sinal, um sintoma, por exemplo,
estou sentindo uma dorzinha, ela já procura o médico. Observei um vasinho aqui, já é uma varize, ela já vai no médico. Às vezes ele demora um pouco mais, não, essa dor não é nada, vou esperar mais um pouco. Então ele vai quando a dor está mais intensa, quando tem um inchaço, quando as varizes estão mais calibrosas, né? Mas é importante que, independente da fase, seja no início, no meio ou numa fase mais avançada, tem tratamento. Tá? Nos homens, quais os casos mais comuns, assim? Bom, a queixa mais comum, tanto dos homens quanto das mulheres, são dores nas pernas, né? Importante ressaltar que um paciente com dor na perna, não necessariamente a causa dessa dor é uma causa vascular. Então, quando eu tenho dor na perna, existem vários tipos de dores. Vou falar um pouquinho rapidinho aqui. A dor pode ser de origem venosa, então ela é relacionada à varize. O paciente sente dor, sensação de peso, cansaço, fadiga. Essa dor piora no final do dia e é sentida principalmente na panturrilha. Melhora quando a pessoa deita ou eleva as pernas. E geralmente tem associado presença de varizes. Essa é a dor venosa. Existe a dor na perna relacionada à dor articular. O paciente sente dor quando movimenta ou quando faz movimentos de flexão e extensão ou quando caminha. Ele sente dor nas articulações. A dor articular pode estar relacionada a alguma doença reumatológica. Pode ser uma artrite, uma inflamação, ou artrose, um desgaste. Existe a dor na perna de origem ortopédica, ou seja, é aquela dor que é mais relacionada ao músculo, ligamento ou tendão. Isso pode ser decorrente de um trauma, às vezes vai fazer um treino, vai fazer uma atividade física no final de semana e na segunda está lá com dor. Ou às vezes sai da academia, exagerou um pouquinho no peso, não teve uma orientação adequada, pode às vezes ter um estiramento do músculo ou do ligamento. Ou uma inflamação no tendão quando a pessoa tem movimentos repetitivos, né? Essa é a dor de origem ortopédica. Existe a dor na perna de origem neurológica, ou seja, a pessoa vai ter uma dor no trajeto do nervo. Geralmente uma dor acompanhada de dormência, sensação de choque, formigamento e segue o trajeto do nervo. Então essas são os principais tipos de dores nas pernas, que é o que faz a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, procurar o médico. A dor na perna é o sintoma mais frequente. Seguido da dor na perna, você tem inchaço ou edema, né? E aí o que é o edema? O edema é um acúmulo de líquido anormal que está no tecido abaixo da pele, que a gente chama de tecido subcutâneo. Isso é mais comum nas regiões dos pés, tornozelos e pernas. Mas por que nessa região? Por uma ação gravitacional. Essa região está mais distante do coração e relacionada ao peso, a coluna de sangue, tem mais dificuldade de retornar. O inchaço ou o edema também tem várias causas. Eu estou com inchaço nas pernas, é um problema vascular. Nem sempre. O paciente vai procurar o cirurgião vascular, mas na consulta, através de exames específicos, ele vai detectar, porque o inchaço pode ser de origem cardíaca. Então, a pessoa, quando tem uma pressão alta, que não está controlada, pode dar inchaço. Pode ser uma insuficiência cardíaca congestiva, quando o coração cresce, ele bate mais lento, consegue bombear o sangue de forma... O inchaço pode ser relacionado a uma doença no fígado, doença hepática, cirrose, ou uma doença renal. Por exemplo, o paciente tem cálculo renal, ou história de infecção urinária de repetição. O inchaço ou edema pode ser hormonal, quando a pessoa tem deficiência de hormônio, deficiência de hormônios da tireoide, deficiência de hormônios sexuais, como testosterona, nas mulheres estrógeno, progesterona, também pode dar inchaço nas pernas. Você tem um inchaço de origem vascular, que aí sim, você tem um inchaço postural, pessoas que ficam muito tempo sentado ou em pé, ou pessoas que têm doenças venosas, como varize ou trombose, que também podem cursar com inchaço. E as doenças linfáticas, que são doenças vasculares também, conforme mencionei, que altera os vasos linfáticos, são vasos microscópicos que ajudam na drenagem desse líquido de volta para dentro do vaso, para o coração. Então, tem vários tipos. E também tem o inchaço de origem medicamentosa. Então, a pessoa às vezes não tem nenhuma doença, mas está usando algum medicamento para tratar uma ansiedade, uma depressão, um antihipertensivo, um anti-inflamatório hormonal, também pode causar inchaço. E existe o inchaço fisiológico, que é aquele que ocorre em situações onde você tem uma vasodilatação, ou seja, os vasos dilatam na pele, extravasa mais líquido, o corpo não consegue absorver. Isso é comum, por exemplo, em cidades muito quentes,
pessoas que ficam muito tempo em pé ou as mulheres durante o ciclo hormonal. Então, ocorre essa vasodilatação e ocorre esse inchaço, principalmente no final do dia. Então, deu para fazer uma abordagem sobre inchaço, as várias causas, mas é o cirurgião vascular que, de acordo com a queixa, de acordo com a história na consulta, vai fazer essa investigação e vai pedir o exame pertinente para depois orientar o paciente o que deve ser feito. Eu já ia até perguntar se tem relação com, por exemplo, aqui Brasília, clima muito seco, essa época de calor tem a ver e realmente pode acontecer, né? Perfeito, tem a ver, porque às vezes a pessoa fica muito tempo parado, não faz uma atividade física, não tem uma boa hidratação. Importante isso aqui, ó. Vi quando ela trouxe a água, é fundamental. A hidratação ajuda a diminuir exatamente esse quadro de dor, de inchaço. E também o ambiente muito quente e seco, a pessoa desidrata mais. Então é importante sempre estar ali hidratando, movimentando. E quando a pessoa não consegue movimentar, porque às vezes a pessoa não pode, por uma questão de trabalho, né? Às vezes trabalha uma posição mais fixa, como policial, bombeiro, profissionais de saúde, professores, é importante que essa pessoa faça uso de meia elástica de compressão, que deve ser prescrita pelo médico especialista, que é o cirurgião vascular, para a pessoa não comprar a meia errada. E o que essa meia vai fazer? Milagre? Não, ela não vai fazer milagre, ela vai ajudar a sua circulação, porque ela comprime mais o seu tecido muscular, aumenta a contração nos vasos linfáticos e nas veias, com isso ajuda na drenagem desse líquido de volta para dentro do vaso, de volta para o coração. Reduz, então, dor nas pernas, inchaço, né, a sensação de fadiga e ajuda na prevenção de algumas doenças como varizes e trombose. É interessante demais você ter tocado nesse assunto, porque é importante você que está nos acompanhando aqui, procure um especialista. Nós vamos chegar nesse assunto agora de internet, de inteligência artificial, que tem muita gente que está recorrendo. Antes falava assim, faz um Google aí. Não, agora tem gente que procura um assistente, né, de inteligência artificial, coloca os sintomas e tem a resposta. E isso, acredito que o senhor deve ter recebido no seu consultório vários casos. Não, mas eu li na internet que fazendo isso dava certo. E isso é muito sério, muito perigoso, né? O que acontece? A medicina ela é uma ciência baseada em estudos científicos. A gente não pode descartar o avanço da tecnologia que veio para agregar, inclusive a inteligência artificial, que ajuda muito a medicina hoje em todas as áreas. Mas você não pode simplesmente confiar só na inteligência artificial, que ela não vai trocar, por exemplo, a experiência de um médico que já viu várias abordagens clínicas, porque a medicina não é uma ciência exata. Às vezes você tem um tipo de dor na perna e o seu amigo cinegrafista está ali nos filmando, tem outro tipo de dor na perna e eu não posso colocar na IA do seu celular, na IA dele, dor na perna. Pode ser uma dor na perna conforme eu acabei de abordar e tem vários tipos de dor na perna. Mas quando eu coloco dor na perna, não, então é isso. Não, pode ser várias outras situações. Ela ajuda, mas eu não posso ficar 100% dependente. O profissional da área da saúde, existe a experiência, existe a prática, existem também exames complementares que é executado pelo profissional de saúde, no caso o médico, né, outros profissionais de outras áreas, o fisioterapeuta, o nutricionista. Então, isso não pode ser substituído, né? A questão humana, ela tem que estar acima. A tecnologia agrega, a inteligência artificial também. A gente não pode descartar isso, mas não posso ficar só confiado nisso. Jamais troca a consulta com um especialista com a consulta no seu celular. Doutor, existe, com certeza a medicina já avançou, mas existe muita diferença do que era feito há 20 anos, quando você começou, e hoje. Por exemplo, quando a gente fala em varizes, a pessoa, primeira coisa, tem que fazer cirurgia. E não necessariamente é um caso cirúrgico, né? Perfeito. Avançou muito esse período, nessa janela de 20 anos que a gente pode usar. Avançou bastante, foi ótima a sua pergunta. Vamos falar sobre varizes, né? O que é varizes? Pessoas falam, o que é varizes? Varizes é conhecido também como veia estourada, veia dilatada, veia quebrada. Tem vários nomes populares. Variz é uma veia que está dilatada, tortuosa e alongada. Ela começa nos membros inferiores, pode aparecer em outras partes do corpo, por exemplo, na face, você pode ter varizes
Você pode ter varizes na região pélvica, tanto o homem quanto a mulher. Então, você pode ter varizes no tronco, no dorso, mas é mais comum nos membros inferiores. As varizes, elas começam de pequeno calibre, que são aqueles vasinhos, que nós chamamos de telangiectasias. Aqueles pontinhos roxinhos no pé. Roxinhos, vermelhinhos, e ficam mais visíveis nas mulheres, por questão que, às vezes, não tem o pelo. E esses vasinhos, se não tratado, ele vai aumentar gradativamente de diâmetro. E aí deixa de ser um vasinho e já torna-se uma variz mais perceptível, aquela que já faz o relevo. Aí nós chamamos de varizes reticulares. Aí a pessoa não trata, a doença evolui, que é uma doença crônica. E aí torna-se aquela veia mais calibrosa, que é aquela pessoa que às vezes não teve acesso a um profissional especialista em cirurgião vascular para fazer um tratamento, e aí torna aquela veia mais calibrosa, que isso é variz, isso é veia quebrada. Não, aquilo é uma veia varicosa. Então, dependendo da etapa em que a variz tem um tipo de tratamento. Agora, o que leva a pessoa a ter variz, né? Então, a gente tem que ter o conceito, tem que ter a causa. Bem, as causas de variz principais são genéticas. Além da genética, trabalhar muito tempo em pé, sem material de compressão, ou seja, sem o uso da meia elástica de compressão. Obesidade, tá? Que está relacionada à falta de exercício físico, à sobrecarga do peso, forçando, então, as veias dos membros inferiores. E aí você pode acrescentar ainda nas mulheres gravidez, o uso de anticoncepcional oral. Essas são as principais causas. Sapato com salto é mito, roupa apertada é mito, depilação é mito, fazer exercício físico é mito. Então tem muito mito, né? E uma vez constatado que tem a doença, vai procurar o especialista, que é o cirurgião vascular, ele vai fazer uma consulta. Na consulta ele vai ver o quê? Assim como o paciente vai ter a visão externa. Aí é necessário que seja feito um exame, que é um ultrassom vascular. Essa ecografia vascular, o ultrassom vascular, vai avaliar interna e externamente todo o seu sistema venoso. Avalia o sistema venoso profundo, para ver se tem algum trombo, algum coágulo. Avalia as veias safenas, são tão faladas. Isso. Né? Avalia tem que tirar a safena. Tem que tirar a safena. E avalia todas as vezes. Com isso vai fazer o quê? Um planejamento associado à consulta, à fase da doença e o resultado da ecografia para ver o tipo de tratamento. E aí, chegando à sua pergunta, antigamente o tratamento, a maioria era cirurgia, ficar muito tempo parado, repouso, perna para cima. Isso. Hoje evoluiu. O tratamento hoje, você tem um dos casos mais simples, como os vasinhos, as varizes, você consegue fazer em ambulatório, dentro do consultório. O pessoal popularmente, grosseiramente chama de aplicação, né? Aplicação, escleroterapia, que é feito com várias técnicas. Você tem a técnica injetável, onde você pode injetar líquidos para esclerosar o vaso. Aí você tem a glicose hipertônica, você tem polidocanol, que é a espuma. E você tem técnicas não injetáveis, que é quando você usa o laser transdérmico. Então, você utiliza um equipamento de laser, encosta ele na pele, associado com o resfriador, e você vai esclerosar, vai, digamos, eliminar aquele vasinho. Já no caso onde você tem as veias varicosas, que é aquelas varizes mais calibrosas, ou quando você tem, por exemplo, um refluxo na veia safena, que foi constatado na ecografia, associado à presença de algum sintoma, porque eu não posso operar um paciente só porque o exame dele deu alterado. Eu tenho que ter uma associação da clínica com o exame. Aí, nesses casos, você pode fazer uma indicação cirúrgica. A indicação cirúrgica, hoje, você tem o endolaser, que faz o quê? Uma técnica menos invasiva, a recuperação é mais rápida, com menos corte, né? O paciente tem menos hematoma, menos dor. E além do endolaser, você tem outras técnicas. Por exemplo, você pode fazer técnica injetável. Você pode injetar a espuma nessas varizes mais calibrosas como uma opção para aquele paciente que não quer fazer cirurgia ou aquele paciente que às vezes tem alguma contraindicação para cirurgia, seja para anestesia. Um paciente muito idoso, o paciente tem às vezes uma pressão que não está compensado, um diabetes que não está compensado. Então, você tem várias abordagens técnicas, além da cirurgia convencional, que sempre foi realizada. O que muda em cada técnica é o quê? É a presença de menos dor, menos hematoma, tempo de repouso, né? Presença se uma vai ter corte com ponto, cicatriz, a outra não tem. Então, não existe um tratamento específico, padrão para todos os casos. O tratamento sempre ele tem que ser individualizado, de acordo com a história clínica do paciente e o resultado da ecografia vascular. Você soma isso, explica para o paciente os riscos, os benefícios e faz um planejamento de tratamento. E só reforçar que, por ser uma doença crônica,
e por ter um fator genético, a doença pode voltar no futuro. Então não é porque eu estou tratando agora que nunca mais eu vou ter o problema. Se a pessoa não mudar os hábitos, pode ser que volte. Tenha sempre a prevenção, né? Então é isso. Então o variz é, digamos, hoje a doença mais prevalente, mais frequente no consultório de cirurgião vascular. As técnicas evoluíram bastante, ainda se usam as técnicas convencionais que antes eram realizadas e também tem um bom resultado. E é uma doença que é muito comum. Às vezes a pessoa, eu não tenho. Vai no consultório, a gente consegue examinar e ver. Faz ecografia, às vezes não está visível, mas quando faz ecografia mostra lá que tem refluxo nas veias internas. Então isso é importante para você fazer um planejamento e um acompanhamento. Hoje as pessoas se preocupam muito assim, com essa parte estética. Já aconteceu de chegar no consultório, alguém querer fazer uma cirurgia sem necessidade, só porque está me incomodando e tem que tirar. O senhor explicou, não precisa, não, mas eu quero porque está incomodando, porque esteticamente não é legal. Acontece isso também? Acontece porque às vezes a pessoa quer resolver tudo com a cirurgia. E nem sempre a cirurgia resolve tudo. E também já acontece o inverso. Às vezes o paciente tem indicação cirúrgica e não quer fazer, por uma questão de medo, por uma questão que acha, não adianta, vai voltar, porque às vezes o paciente não foi totalmente esclarecido. Por doença genética, ela vai ter que ter uma prevenção para ela não ocorrer a recidiva. E importante só enfatizar a questão da cirurgia, que a cirurgia é apenas uma opção de tratamento, não é a única opção. E não a primeira, necessariamente. Não necessariamente a primeira. Você tem que alinhar de uma forma muito individual com o paciente, expectativa e realidade. Você tem que analisar vários critérios. Por exemplo, qual a idade do paciente? Qual o tipo de varizes que ele tem? Quais opções que ele tem? Tem alguma contraindicação cirúrgica? A pressão está descompensada? O paciente está obeso, tem que perder peso primeiro? O paciente está com diabetes, está controlado? Tem alguma doença que impede fazer essa cirurgia nesse momento? Então tem que ser muito alinhado isso. Então, cirurgia, existe um pré, um trans e um pós-operatório. Não é só você chegar e operar. Então a cirurgia é uma coisa mais delicada, que requer mais uma atenção do profissional médico e também do alinhamento com o paciente. Porque às vezes o paciente quer operar hoje e amanhã já quer trabalhar normal, já quer fazer academia normal. E nem sempre é assim. Você tem que alinhar. Seu procedimento é assim, você vai precisar ficar um tempo assim, reduzir um pouco o ritmo do seu treino, reduzir um pouco o ritmo das suas viagens. Então é muito alinhar isso. Então agora vamos entrar num tema polêmico. 2020 tivemos a pandemia, né? Surgiram as vacinas, tudo mais, e muita gente atribuiu problemas, principalmente trombose, ao uso da vacina. Tem alguma relação a vacina com trombose, com outros problemas cardiovasculares? Aliás, vasculares, né? Essa pergunta ela é bem frequente também no consultório. Às vezes a pessoa fala, eu tive trombose e foi relacionada a isso. É muito importante a gente entender o seguinte, as doenças vasculares já existiam antes da pandemia, já existiam antes da vacina. Elas não sumiram. Com a pandemia, o foco ficou maior no Covid e numa resolução do Covid, no caso foi a vacina. Então as pessoas associam a vacina a doenças vasculares como trombose, só que a doença já existia antes. E a doença, trombose, ela tem várias causas. Então eu não posso especificamente colocar todas as causas de trombose por uma doença que já existia antes da vacina, por culpa da vacina. É lógico que tem alguns relatos de casos de doenças vasculares trombóticas, onde você não conseguiu identificar outras causas e aí você suspeita que tem relação, mas isso é uma minoria. A maioria dos casos de trombose são as causas comuns que sempre tiveram. E o que é a trombose, né? Que a gente falou sobre lipedema, falamos sobre varizes, vamos falar sobre trombose. Trombose é o entupimento de um vaso sanguíneo. Pode ocorrer nas artérias, aí eu tenho a trombose arterial. E pode ocorrer o entupimento nas veias, eu tenho a trombose venosa. Esse entupimento ele é feito por um trombo ou um coágulo. Na trombose arterial, é mais comum no paciente idoso, no paciente que fuma, paciente que tem colesterol alto e diabetes.
Então, vai formar uma placa de entupimento na artéria, que a gente chama de placa de ateroma. Essa placa ela vai reduzindo gradativamente o calibre por onde passa o sangue até um ponto que obstrui totalmente. E aí formou um trombo, e aí esse trombo impede a passagem do sangue arterial. Esse paciente vai ter uma dor muito forte, a temperatura diminui, fica fria, o dedo, as extremidades começam a ficar roxo. E aí começa, de fato, a ter uma falta de circulação arterial que leva à isquemia. Em alguns casos, essa isquemia, que é a ausência de sangue no tecido, pode levar à necrose tecidual, se o paciente não tiver um tratamento rápido, porque isso é uma emergência médica. Pode, em alguns casos, se não for feito um tratamento cirúrgico rápido, esse paciente pode levar a um quadro de amputação. Em alguns casos, não são todos. Essa é a trombose arterial, mais para esse tipo de situação. Existe a trombose venosa. A trombose venosa é comum nos pacientes adultos jovens adultos e também nos idosos. A trombose venosa, ela está relacionada com obesidade, com gravidez, com varizes, com câncer, com uso de anticoncepcional, com alguns procedimentos invasivos, uso de cateter, fazer medicação, fazer procedimentos, e essa trombose venosa, ela leva a esse entupimento, o paciente vai ter uma dor muito forte. Só que a trombose venosa, na maioria dos casos, você trata com medicação, que é o uso do anticoagulante, que também é usado na trombose arterial. Então, a trombose já existia por todas essas causas, tanto as causas arteriais quanto as causas venosas. Eu não posso relacionar só a vacina. Então, estudos vão aparecer, com certeza, relativamente recente, né? A gente está em 2025, a 2020 para cá, pouco mais de 5 anos, estudos vão aparecer ainda, então a gente não pode atribuir necessariamente a vacina. Correto. Doutor, pode acontecer assim, eu sou um indivíduo ativo, faço atividade física, pratico esporte, cuido da alimentação. Pode acontecer trombose também nesse indivíduo ou é mais difícil? Pode acontecer. Trombose, eu falei as principais. Mas também tem outras causas, que são as causas genéticas. As causas genéticas nós chamamos de trombofilias. O que é a trombofilia? Trombofilia é quando a pessoa tem uma alteração no sangue, genética ou adquirida no decorrer da vida, a maioria dos casos é genético, e essa alteração genética favorece a pessoa, aumenta o risco dessa pessoa formar trombo ou coágulo, tanto nas veias quanto nas artérias. Certo. Então, mesmo indivíduo igual você, jovem, saudável, treina, faz exercício físico, tem uma dieta, você pode ter uma causa espontânea de trombose, sem nenhum fator de risco. Pega uma mulher, por exemplo, nunca usou anticoncepcional, não tem gravidez, não teve trauma, não é obesa, não tem, por exemplo, um histórico de câncer, não fez nenhum procedimento intravenoso, não tem nenhuma causa e de repente ela tem uma trombose na veia, nos membros inferiores. Aí você faz toda a investigação, não consegue identificar a causa. Aí você vai fazer a pesquisa no sangue da pessoa se ela tem trombofilia. E aí, tendo a trombofilia, vai fazer o acompanhamento com o vascular e com o hematologista. Então tem as causas também espontâneas que a gente suspeita de trombofilia. Doutor, vamos falar um pouco das redes sociais. Agora o senhor é bem atuante, né, nas redes sociais, principalmente no Instagram, mais de quantos seguidores? 20... Hoje nós estamos com mais de 25 mil seguidores. Mais de 25 mil seguidores. Eu sigo, inclusive, minha esposa também, eu conheci o senhor pela... Minha esposa segue também. Você acha importante a divulgação do seu trabalho, de tirar dúvidas também pelas redes sociais? Olha, o conhecimento, ele sempre tem que ser compartilhado. Se tem uma coisa que a gente não pode ser, é egoísta. Sim. A gente sempre tem que compartilhar que a gente tem domínio. E o conhecimento de forma séria, de sempre estar ali produzindo um vídeo, conteúdo, um caso clínico interessante, né? Sobre problema vascular, uma dor na perna, um caso de trombose, um paciente que às vezes tem um quadro de um inchaço, acha que é um problema, pode ser outro, lipedema. Então, vídeos de conteúdo deveriam ser feitos por todos os profissionais de saúde, porque isso, através das redes sociais, consegue chegar, às vezes, a uma pessoa que está num local onde ela não dispõe de um especialista. Sim. Às vezes ela está num ambiente mais distante, ou por uma questão econômica, ela não pode, naquele momento, procurar o especialista.
E às vezes aquele vídeo vai dar uma orientação para a pessoa o que deve ser feito. Então eu tenho muito essa preocupação de sempre fazer vídeos educativos de conteúdo de doenças vasculares. Eu também tenho o meu podcast, que eu trago entrevistado para falar assuntos de saúde em geral. E eu sempre estou também nas mídias, né? TV, rádio, imprensa escrita, imprensa de rede social, para poder divulgar, seja o assunto de doença vascular ou da medicina em geral. Desmistificar muita coisa também, né? Ajuda bastante. Ajuda, né? Ajuda bastante. Qual as redes sociais? Qual o seu Instagram? Vamos deixar divulgado também para as pessoas entrarem em contato. Meu Instagram é DRHERK, eu tenho que soletrar meu nome. DRHERK Oliveira, Dr. Érico Oliveira, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer em responder. Está aparecendo aí na tela, inclusive o nosso também, do podcast Mais Brasília, que é @MaisBrasíliaOficial. Aproveita para seguir também o nosso canal no YouTube. Essa entrevista na íntegra e outros conteúdos de qualidade te esperam lá, combinado? Não deixe de seguir, vale muito a pena, como o doutor falou, é um momento, é um espaço para compartilhar conhecimento, conteúdo de qualidade. Doutor, a gente falou dos principais mais problemas, né? Mas assim, tem algum caso em específico que apareceu lá na sua clínica e o senhor conseguiu solucionar e o paciente ficou assim, muito obrigado, doutor, isso fez a diferença. De repente imaginava que seria outra coisa, mas você conseguiu solucionar? Tem algum caso curioso assim? Olha, tem vários casos, né? A medicina a gente vê na prática diária. Trabalhei muitos anos no hospital, hoje eu estou só na minha clínica. A gente vai acumulando experiência. Um caso bem interessante são os casos, por exemplo, de trombose. A pessoa, quando chega no consultório com a suspeita de trombose, ela tem um medo da trombose. E o medo não é só da trombose, o medo, às vezes, da doença ter a complicação mais séria, que é a embolia pulmonar. Sim. Então, a gente já teve alguns casos, por exemplo, que o paciente achava que era uma simples dor, faça a consulta, faça o exame para você estar com a trombose. Nossa, e dá aquele susto. Vamos começar o tratamento agora. Não precisa, mas vamos começar o tratamento agora. E eu vou pedir um exame de imagem, que é uma tomografia computadorizada do tórax, para ver se esse trombo que está aqui na sua perna, se ele já não desprendeu, já não embolizou para as artérias pulmonares, se teve, não vai ter nada, não. A gente pede o exame, às vezes vem embolia pulmonar, paciente assintomático. Nossa. Ou seja, aquele paciente, se ele não tivesse começado um tratamento com medicação anticoagulante, às vezes ele poderia ter uma complicação mais grave. Então, os casos, a gente chama sempre atenção, e os pacientes voltam com uma gratidão no olho, né? Não só o paciente, a família inteira é muito emocionada. São os casos de trombose, os casos de embolia pulmonar, onde você faz o tratamento, você consegue ver o resultado, então isso é muito satisfatório. Lógico, caso cirúrgico também, não tem nem o que comentar, mas falando de um específico. Interessante, doutor. Agora, vamos falar mais uma vez aqui da sua relação com Brasília. Você tem filhos? Eu tenho filhos, eu tenho um casal de filhos, tenho uma filha de 17 anos e um filho de 12 anos. Pensam seguir também na carreira da medicina? A minha filha já está no vestibular agora para medicina, vai fazer agora no final do ano. Meu filho está com 12 anos, ele está naquela fase, só quer jogar bola. Mas assim, não foi nada de cobrança não, partiu dela seguir a carreira? Partiu dela, porque assim, vê o dia a dia dentro de casa, né? Minha esposa, que é minha sócia, e ela faz a gestão da clínica, então o nosso dia a dia é área da saúde, nosso dia a dia é medicina. Não tem como, às vezes você chega em casa, você muda o assunto, mas acaba... Meu pai teve que sair sábado, num jantar, para ver um paciente que estava internado. Por quê? Porque ele é médico. Domingo, a gente está saindo da igreja, o hospital liga, tem um paciente com urgência para ir avaliar. Esse foi o dia a dia que ela viu durante toda a infância e adolescência. Acaba falando, é isso, você quer? Então, pronto, vamos. Apaixonou estuda, também pela... faça por merecer e segue o seu caminho. Isso é importante. Doutor, qual o nome da sua clínica? Vamos divulgar também. Anjovem. Anjovem com N no final. Anjovem. E você tocou num assunto muito interessante, falou de compartilhar conhecimento. Recentemente, você realizou no Parque da Cidade, né? Um movimento lá de prevenção, de conscientização. Conta pra gente aí. Foi fantástico isso. Assim, se eu pudesse falar, outro caso que te emocionou, o feedback dos pacientes.
chega um momento da sua vida profissional, você tem que procurar estar sempre em movimento, procurar sempre uma inovação. E a inovação nem sempre é tecnologia. A inovação é você inovar, procurar ações sociais. Eu fiz o movimento Pernas em Ação, nós fizemos o primeiro evento no Parque da Cidade, há 10 dias, no dia 27, um sábado de manhã. O evento foi fantástico. Reunimos mais de 100 pessoas com o propósito de fazer um aulão fitness, uma integração de bem-estar, uma convivência de amigos, de família. Então, você teve lá crianças, atividades para adolescentes, adultos, idosos, amigos. Fizemos o aulão fitness também para colocar em um movimento de conscientização da população em geral, de fazer algum tipo de exercício físico para aquelas pessoas que ainda não fazem, desde um movimento leve dos pés, das pernas, ou uma caminhada, respeitando a limitação de cada paciente e o gosto de cada pessoa por determinado tipo de exercício físico, para que você movimente suas pernas e, com isso, você ajude o seu corpo como um todo. Porque você ajuda no controle de peso, no controle da pressão arterial, no controle da glicemia para aquele paciente que é diabético, ajuda na movimentação, a contração das veias dos pés e das pernas, então ajuda na prevenção de varizes, prevenção de trombose, diminui dor e inchaço, então tem uma série de benefícios. Então esse movimento Pernas em Ação, no Parque da Cidade, que é a maior vitrine de bem-estar de Brasília, e aí a gente está no lugar certo, que é mais Brasília, foi um evento fantástico, e nós iremos fazer outros eventos, e com certeza nós estaremos aqui para divulgar e compartilhar com todos. Esse foi o primeiro evento? Esse foi o primeiro evento, e vamos compartilhar nos próximos com vocês, com todos os seus ouvintes, para que tenham também a participação. Interessante. Até deixar em aberto aqui as redes sociais também para entrar em contato com o Dr. Eric. De repente você quer colaborar também, compartilhar um pouco de conhecimento na área de saúde, também sempre é bem-vindo, né, doutor? Sempre é bem-vindo, né? Toda avaliação ela tem que ser integrativa, né? O profissional ele nunca sabe tudo, e aquele que acha que sabe tudo está errado. A gente tem que estar sempre em busca de movimento, conexão, né, e conhecimento. Você tem que estar sempre movimentando, inovando, tem que tendo uma boa conexão, igual nós estamos tendo aqui no seu podcast Mais Brasília, Douglas, e agradeço mais uma vez estar aqui. E o conhecimento, que é infinito, né? Você tem que estar sempre correndo atrás desse conhecimento para que você não fique limitado, parado no tempo. Hoje você tem essa clínica, já pensou em expandir? A clínica, nós temos um projeto de expansão de uma nova unidade, esse projeto já está bem avançado, e em breve já estaremos aí no mercado com a nova unidade também. Mas aqui em Brasília, né? Brasília. Mais Brasília. Já está na reta final aqui do nosso bate-papo, doutor. Justamente sobre isso que eu queria te perguntar. Qual a sua relação com Brasília? Olha, Brasília é uma cidade fantástica. Brasília é uma cidade muito acolhedora, recebe pessoas do Brasil todo, também de outros países. Brasília é uma cidade que tem uma qualidade de vida excelente, você tem segurança, né? Você tem muita arborização, muito verde, uma cidade de oportunidade para aquelas pessoas de várias áreas profissionais, para que você consiga, digamos, ter um crescimento, uma estrutura social, econômica e também familiar. Então, assim, Brasília é uma cidade encantadora, né? Brasília tem, digamos assim, os seus detalhes, né? Você tem o IP, você tem o clima mais seco nessa época, né? Você tem todo esse ambiente político que move a cidade também. E uma cidade que você consegue integrar, né, várias pessoas, com várias culturas, com muito respeito e muita harmonia. Que legal, doutor. Muito obrigado por compartilhar conosco aqui o seu tempo, falar de um assunto tão sério, que é muito mais amplo, mais complexo do que a gente pode imaginar, que simples uma veia estourada, né, que a gente usou o termo assim mais popular, aquela dor na perna. Isso é muito mais sério do que a gente pode imaginar, né? Desmistificamos algumas coisas também, e é importante que você que está nos acompanhando procure o especialista, procure o Dr. Eric, vai lá. Vamos repetir novamente o Instagram. Dr. Eric Oliveira, Eric com H e K, Eric Oliveira. Da clínica Anjovem, com N no final. Você tem ideia de quantas pessoas você já ajudou ao longo desses mais de 20 anos aí? Olha, foram muitas mil vidas que eu já ajudei, sabe? E uma gratidão muito grande por eu ser médico, né? Incentivo dos meus pais, principalmente meu pai.
e o incentivo de toda a minha família, minha esposa que me apoia muito hoje no meu dia a dia. E isso é muito gratificante, né? A medicina é uma ciência que ela te dá essa oportunidade de você ajudar as pessoas e ajudar num bem que é muito precioso, que é a nossa saúde, né? Uhum. Deixa uma mensagem especial para quem está nos acompanhando agora. A mensagem é que você sempre faça uma prevenção. Não deixe a sua saúde em segundo plano. Coloque sempre o seu corpo como prioridade. A sua saúde mental, a sua saúde física. Sempre que você tiver alguma queixa, alguma coisa que te incomoda, procure um profissional da área da saúde para ele poder te ajudar. Se for um caso de uma doença vascular, um problema vascular, conforme nós falamos no podcast, procure um cirurgião vascular. Se não for, procure um profissional de saúde. Essa é a mensagem, para que você tenha uma qualidade de vida, tá? Doutor, mais uma vez, obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Desmistificamos muita coisa e é importante, viu, gente? Vale muito a pena procurar um especialista. Cuide-se. E não é só você, a sua família também depende de você, principalmente você, homem. Deixa esse orgulho de lado, essa besteira para lá, procure. Sentiu alguma coisa diferente, comenta com a mulher, com um amigo também, com uma colega de trabalho, né? Que é importante você se comunicar sobre isso. Doutor, mais uma vez, obrigado. Próximo evento, só venha para a gente divulgar também. Douglas, eu quero agradecer o seu podcast Mais Brasília, toda a sua equipe que está aqui dando suporte, né, para esse evento, esse podcast fantástico, a oportunidade de eu estar aqui. Com certeza estarei aqui para divulgar o Pernas em Ação. E parabéns pelo seu trabalho, né, trabalho de produzir também conteúdo, de informação para as pessoas. Isso é muito importante, né? E foi uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Gente, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.